Olá, tudo bem? Vamos lá. O que fazer numa situação de emergência? Digamos que o operador está aproximando lenha e esteja essa lenha no depósito a mais ou menos uns 20, 30 metros de distância, ou 15, sei lá quanto. E ele com o carrinho manual, ele vai lá, enche o carrinho e larga na porta da fornalha para o abastecimento. Então ele está carregando lá e daqui a um pouco o alarme soa, ele corre e chega na caldeira, a caldeira não tem nível. O nível sumiu. O que ele deve fazer? Bom, se o nível sumiu, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, é tentar manter dentro da caldeira o máximo de água possível. Então, ele vai fechar a saída de vapor para o consumo, porque é o consumo que está retirando o vapor de dentro da caldeira, diminuindo o nível da água, do condensado, etc. Bom, mas aí acontece o seguinte, ele fechou o vapor para a fábrica, aí vai subir a pressão começa a subir e abre a válvula de segurança. Tá? Então, a segunda coisa que ele deve fazer é abafar o fogo. Então, ele fecha toda a entrada, fecha o damper de saída da fumaça, abafa a caldeira, e isso aí poderá ser o suficiente para que ela vá baixando a pressão. E, evidentemente, a válvula de segurança vai fechar e tal, e ele está resolvido. Só que, nessa situação, ele tem que, como perdeu o nível, ele tem que ter muito cuidado ao colocar água para dentro da caldeira. Mas se fechou a válvula de segurança, baixou a pressão, é sinal de que não tem um superaquecimento. Então ele pode simplesmente ligar a bomba com a válvula de entrada de água para a caldeira fechada, liga a bomba e vai experimentando, colocando um pouquinho de água para dentro da caldeira. Se a pressão subir, ele fecha, porque tem superaquecimento. Se não, ele vai colocando, até... Claro que ele está vendo que o manômetro está cada vez baixando mais. Então, ele até repor o nível da água. Bom, mas se ele tiver o superaquecimento, o que ele vai fazer? Ele já abafou a caldeira, então ele vai ter que deixar a caldeira esfriar. Simples assim, né? Deixa a caldeira esfriar e vai chamar o inspetor para que faça uma vistoria, né? Uma inspeção pós-acidente para ver se a caldeira tem condições de funcionar normalmente. Ok? Bom, então, isso seria um caso. Outro caso seria, por exemplo, no momento que ele chega na caldeira, a bomba está cavitando, não entrando água para dentro da caldeira, o nível ainda ele verificou que existia nível, então ele simplesmente vai colocar água com o injetor. Se for uma caldeira que até 10 kg de pressão, ele poderá usar o injetor. Se a caldeira for para mais de 10 kg de pressão, então ele vai ter que usar a bomba auxiliar, né, que seria, evidentemente, com o motor a combustão interna. Então, nos dois casos, ele vai simplesmente repor o nível, uma vez que ele viu o nível ainda existente, né? E agora, falar em nível, é muito importante que você saiba que quando você perde o nível da caldeira, você vê que o nível está desapareceu, e você fechou a válvula de saída de vapor, mantendo a água naquele nível, então nós temos ainda condensado cobrindo os tubos.
porque normalmente isso é norma, se coloca, digamos, 6 centímetros de água em cima do tubo, do último feixe de tubo, feixe superior, do nível da água. Isso é quando a bomba sai, deixa de injetar. E a bomba é chamada quando tem 3 centímetros ainda em cima dos canos, dos tubos de último passe, né? Parte superior dos tubos, né? Então, aí você tem a tranquilidade que ainda enquanto o nível existir, né? Ou está quase desaparecendo, você ainda tem uma cobertura de condensado em cima do última camada de tubo, digamos assim. Ok? Obrigado.